do dia. Vamos ver agora as atividades de campanha de candidatos à presidência nesta terça-feira. A candidata à presidência, Marina Silva, prometeu nesta sexta-feira a criação de 2 milhões de empregos através das energias renováveis em um encontro com ambientalistas em São Paulo. Nosso compromisso é com a agenda do desenvolvimento sustentável. Vamos trabalhar para cumprir com os nossos compromissos do Acordo de Paris e para isso já lançamos alguns programas, como é o caso do Sol para Todos. Vamos gerar 2 milhões de novos empregos com a agenda das energias renováveis. E o Nordeste será a base desse novo ciclo de prosperidade. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção, e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Bom, as energias alternativas são uma pergunta inteligente que, como todas, traz a semente da resposta. Até porque nós estamos exaurindo a energia mais limpa e barata, porque temos que sempre lembrar que nós não nos importa apenas ter energia limpa, porque uma célula de hidrogênio é a energia mais limpa possível, já descoberta pela humanidade. Então, você numa célula de hidrogênio, o rejeito dela é água. Você bota uma célula de hidrogênio, ela movimenta um carro ou uma turbina e o rejeito é água. Água assim, H2O limpinha, pura. Portanto, agora, quanto custa? Qual é a escala de produção? De quantos gigawatts uma célula? Quantas células? Qual é o custo do imobilizado disso, etc. Então, inviabiliza, porque nós temos que buscar uma energia que seja limpa e módica. Porque o povão da favela tem direito de ligar o ferro elétrico, de ligar a geladeira e tal. E aí, vejam como nós somos brasileiros e nos martirizamos para além do que merecemos, né? A matriz energética mais limpa e barata do planeta é a hidráulica. A nossa, a hidráulica. Inclusive, ambientalmente, ela é não consumitiva, ninguém consome água. O único impacto é no local da barragem e já há 1000 tecnologias para mitigar muito isso daí e compensar essas coisas. E aí, solar, o que está acontecendo com o Brasil? O custo da solar está melhorando na medida que a gente vai ganhando escala. Hoje, no Ceará, nós já produzimos a eólica mais barato do que a hidráulica, por grande escala. Agora, a solar ainda é por quê? Porque a célula fotovoltaica é 100% importada. E é uma coisa ridícula o Brasil não verticalizar, um país como o nosso não verticalizar, porque isso é patente vencido. Você faz uma alteraçãozinha, manda o cara para a caixa pré, quem vier reclamar propriedade intelectual, e produz aqui. Produz aqui. Silício é areia de praia. Percebe? Mas assim, para ganhar escala, o governo tem que entrar. Se o governo não entrar, não ganha escala. Quem é que vai botar uma empresa para produzir célula fotovoltaica sem mercado seguro, sem mercado garantido e competindo com os chineses que já estão produzindo 1 bilhão de unidades por dia? Percebe? Essa é a grande questão que os neoliberais não compreendem. O mundo é cruel. Os caras se financiam a 0 juros, nós financiamos a 1,5% ao mês. Os caras têm ponta tecnológica, nós estamos retardatários 3 gerações. E os caras têm escala gigantesca, e a gente, por regra, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa que não tem escala. Se o governo não entrar, não tiver um projeto de parceria, é babau, não tem conversa. É essa a tragédia que nós estamos assistindo aí, né? É importante observar que mesmo a energia geotérmica sendo uma energia menos poluente, se ela for retirada de maneira irregular,
ela pode acabar alterando a geologia. Lembrando também que toda a água que é utilizada, ela deve ser tratada por conta dos minerais que acabam ficando com ela. A energia geotérmica é um tipo de energia que é obtida através do calor proveniente do interior do planeta, que é conhecido como reservatório geotérmico. A palavra geotérmica vem do grego geo, que significa terra, e terme, que vem de temperatura. Começou a ser explorada no século XX, embora já fosse utilizada por povos antigos para, na maioria das vezes, banhos, e hoje em dia conhecemos esses banhos pelas fontes termais. O interior do nosso planeta consegue ser quase tão quente como a superfície solar, e ele vem liberando esse calor que conseguimos capturar por meio de vulcões ou cordilheiras oceânicas. Para gerar a energia geotérmica, captura-se água quente ou vapor proveniente do subterrâneo. Esse vapor é liberado com alta pressão, o que é direcionado por tubos para as turbinas, movendo-as e gerando a energia elétrica. A energia geotérmica pode ser utilizada de 3 maneiras. A primeira, por utilização direta, onde elas fornecem calor para a própria indústria. A segunda, por bombas de calor geotérmicas, que eles aproveitam a diferença entre o calor do solo e o ambiente, fornecendo calor frio. E a terceira, que são as centrais geotérmicas, onde eles produzem a energia elétrica. Bom, agora eu vou falar sobre energia hídrica, ou também conhecida como energia hidráulica ou energia hidrelétrica. Bom, o que seria então a energia hídrica? Seria o aproveitamento da energia cinética contida no fluxo de massas de água, onde a energia cinética ela promove a rotação das pás das turbinas que compõem o sistema da usina hidrelétrica, onde, posteriormente, ela vai ser transformada em energia elétrica pelo gerador do sistema. Como sabemos, a energia hídrica ela tem usina, que é chamada de usina hidrelétrica ou central hidrelétrica, que é o conjunto de obras e equipamentos usados para produzir energia elétrica a partir do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. O potencial ele é dado pela vazão hidráulica e pela concentração dos desníveis existentes ao longo do curso dos rios. Os desníveis eles podem ser naturais, como a cachoeira, ou construídos, que é na forma de barragens ou através do desvio do rio de seu leito natural para a formação de reservatórios, onde, segundo, ele causa maiores danos para a população e para o meio ambiente. Existem 2 tipos de reservatório, os de acumulação e os a fio d'água. Os de acumulação normalmente são formados nas cabeceiras dos rios, em locais que ocorrem altas quedas d'água e consistem em grandes reservatórios com grande acúmulo de água. Já os reservatórios a fio d'água, eles aproveitam a velocidade das águas do rio para gerar eletricidade, assim geram mínimo ou nenhum acúmulo d'água. O reservatório a fio d'água, ele é considerado melhor para o meio ambiente. No Brasil, a energia hídrica é a que se tem maior importância, onde as hidrelétricas elas correspondem a 90% da energia elétrica produzida em nosso país. Já em nosso estado, a grande maioria das hidrelétricas são hidrelétricas a fio d'água, onde essas têm aproximadamente 10. Biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de variedades de recursos renováveis, como plantas, madeiras, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até do lixo. O Brasil possui situação privilegiada para a produção de biomassa em larga escala, pois existem extensas áreas cultiváveis e condições climáticas favoráveis ao longo do ano. Pode ser uma fonte de energia renovável por meio da intervenção humana adequada. A biomassa é uma alternativa viável para as substituições dos combustíveis fósseis e poluentes, como o petróleo e o carvão, por exemplo. Além disso, a biomassa é comumente utilizada em usinas termoelétricas para gerar eletricidade. No Brasil, cerca de 9% da energia elétrica produzida é gerada a partir da biomassa. Suas vantagens incluem alternativa de energia renovável, baixo custo, baixa emissão de gases poluentes, produzida a partir de uma grande variedade de materiais. Suas desvantagens são eficiência reduzidas,
pode resultar em impactos ambientais em florestas, elevado custo financeiro de equipamentos, dificuldade de armazenar a biomassa sólida. A energia cinética do movimento ondular pode ser usada para pôr uma turbina a funcionar. A elevação da onda numa câmara de ar provoca a saída do ar lá contido. O movimento do ar pode fazer girar uma turbina. A energia mecânica da turbina é transformada em energia elétrica através do gerador. Quando a onda se desfaz e a água recua, o ar desloca-se em sentido contrário, passando novamente pela turbina e entrando na câmara por comportas especiais, normalmente fechadas. Esta é apenas uma das formas de retirar a energia das ondas. Atualmente, utiliza-se o movimento de subida ou descida da onda para dar potência a um êmbolo, que se move para cima e para baixo no cilindro. O êmbolo pode ser um gerador a funcionar. Os sistemas para retirar a energia das ondas são muito pequenos e apenas suficientes para iluminar uma casa ou algumas boias. Os oceanos, antes somente explorados pela vida marinha, também são grandes potenciais para a geração de energia elétrica. A sua utilização já vem sendo estudada desde 1799. Experimentos nesta época analisavam uma máquina sendo movida pela força das ondas, e que então concentrava uma força mecânica. Desde então, os estudos técnicos e tecnológicos estão sendo aprofundados. Alguns países estão bastante empenhados no avanço da exploração das ondas do mar para produzir eletricidade, tais como Grã-Bretanha, Portugal, Brasil e países escandinavos. Já obtiveram grandes descobertas em prol da geração de energia de ondas e marés. Claro que muito ainda se deve ser feito para que este processo alcance todos os países, mas tendo em mente que a possibilidade de usar os oceanos em prol da sustentabilidade já é um grande feito. A energia solar é produzida pela energia dos raios solares. Esse tipo de energia é uma das mais utilizadas na atualidade. Os cientistas preveem que até 2050, essa fonte de energia se tornará a principal fonte de obtenção elétrica em todo o mundo. Essa energia pode ser usada para a obtenção de energia elétrica diretamente por painéis solares fotovoltaicos ou indiretamente por usinas que usam da energia heliotérmica. Placas solares fotovoltaicas são placas que conseguem absorver os fótons dos raios do Sol que geram energia quando entram em contato com o silício. O silício é um dos materiais mais utilizados na construção de placas solares. Ele tem o papel de absorver e liberar elétrons, formando assim uma corrente elétrica que gera energia. São utilizados dois tipos de silício, um combinado com o elemento boro para gerar cargas negativas e um com o elemento fósforo para criar cargas positivas. A energia heliotérmica, processo de uso e acúmulo do calor dos raios solares. Para esse processo, são utilizados espelhos para refletir a luz solar e concentrá-la em um único ponto onde há um receptor. Dessa forma, grande quantidade de calor é acumulada e usada tanto para processos industriais, que demandam de altas temperaturas, como para gerar eletricidade. A eletricidade neste processo acontece de forma indireta, antes de virar energia elétrica. O calor do Sol é captado e armazenado para depois se transformar em energia mecânica e, por fim, em eletricidade. O calor captado aquece um líquido que passa pelo receptor chamado de fluido térmico. Esse líquido armazena o calor e serve para aquecer a água dentro da usina e gerar vapor. A partir daí, a usina heliotérmica segue os mesmos processos de uma usina termoelétrica. O vapor gerado movimenta uma turbina e aciona um gerador, produzindo assim a energia elétrica. Bom, as vantagens e desvantagens são: as vantagens é uma energia renovável, pois o sol é uma fonte gratuita, ao contrário dos combustíveis fósseis. E ela não polui, e também tem despertado o interesse de muitos pesquisadores. E quanto maior for o investimento em tecnologia, mais barata ela vai se tornar. As usinas solares que utilizam energia heliotérmica podem armazenar o excedente da energia que não foi aproveitada e usá-la quando for preciso.
Também há a possibilidade de instalações de painéis fotovoltaicos em regiões distantes ou isoladas. Esse tipo de energia não precisa de uma manutenção excessiva e as desvantagens desse processo são os custos elevados das placas e, por esse motivo, elas são um pouco utilizadas. A necessidade de haver uma boa insolação, pois se houver vários dias sem sol, não haverá energia no local. Energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. Os parques eólicos são conjuntos de centenas de aerogeradores individuais ligados a uma rede de transmissão de energia elétrica. A energia eólica faz parte da estrutura elétrica em mais de 80 países. Em alguns países, como a Dinamarca, representa mais de 1/4 da produção de energia. Vale ressaltar que as previsões meteorológicas auxiliam o ajustamento da rede de acordo com as variações de produção previstas.